Bom, minha história com o departamento de matemática, na verdade, começou muito antes do departamento de matemática, né, de eu entrar no departamento de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática na escola, sempre fui um bom aluno, e meu apreço pela matemática começou, na verdade, no meu segundo grau. Meu pai e minha mãe foram para o exterior, né? Nós nos mudamos, a família inteira, para o exterior, para a Espanha. Meu pai foi fazer o mestrado e eu fiz o segundo e o terceiro ano do segundo grau, né? Não sei como vai se chamar isso hoje. Hoje, provavelmente, é o ensino médio, na minha época era o segundo grau. E eu fiz isso lá na Espanha. Os cursos na Espanha, que também já mudaram, né? Se chamavam terceiro de BUP e o COL, Curso de Orientação Universitária. E lá o segundo grau, a gente podia escolher, não é, qual era a linha que a gente queria, ciências, humanidades, biológicas e tal. E eu escolhi ciências exatas, né, porque não só porque me interessava, mas era eu precisava disso para poder validar os meus estudos no Brasil. Se eu fizesse só estudos de literatura, eu não conseguiria voltar para o Brasil com o segundo grau completo. E aí, nesse curso, por causa dessa separação de áreas, né, o nível é um pouco mais avançado. Então, nesse meu segundo ano e terceiro ano que eu fiz lá na Espanha, nós aprendemos basicamente todo o conteúdo das disciplinas que hoje nós damos no nosso departamento, né, que são as disciplinas de cálculo 1 e de introdução à álgebra linear. E eu me lembro que minha professora, Ana de la Iglesia, era uma professora sensacional. Ela ensinou derivadas, limites integrais, espaços vetoriais, variedades lineares, né? De uma maneira sensacional, e aquilo me deixou fascinado, né? O formalismo, a apresentação dos conceitos, a abstração, né? A geração de resultados a partir de consequências lógicas de enunciados, né? De coisas que a gente definia claramente antes. E aí, isso me deixou sensacional. Eu me lembro que eu cheguei a fazer o vestibular na Espanha, né? E ela me falava, Yuri, você deveria fazer matemática, né? Você é um aluno que tem o traquejo, né? Você vai se dar bem se você fizer matemática. Mas aí chegou a hora de voltarmos, eu passei no vestibular, né? Lá você passa no vestibular, é um exame que se chamava seletividade, e depois você escolhia o curso que você queria. Como eu já sabia que eu não ia ficar, eu nem me inscrevi para nenhum curso, né? E aí eu voltei para o Brasil e validei meu segundo grau, fiz um curso pré-vestibular, e no ano de 1996 eu entrei na universidade. Talvez um pouco imaturo, ou talvez por excesso de maturidade, vai saber, eu pensei muito e escolhi não fazer matemática, né? Apesar de ter em mente que eu gostaria realmente de ser professor, eu achava que era um pouco arriscado, né? Um jovem ainda com seus 17, 18 anos, eu achei que seria um pouco arriscado e resolvi fazer engenharia, que era um hobby, né? Eu gosto muito de aviões, de carros, eu disse, talvez eu consiga, e gosto muito de física também, e achei que isso seria a maneira mais adequada de eu conduzir a minha vida, né? E aí entrei na engenharia, e quando, no meu primeiro semestre de 1996, quando eu entrei na universidade, nós tivemos um curso de pré-cálculo. E a minha primeira experiência na UNB foi com uma professora do departamento de matemática, né? Minha primeira aula, eu cheguei no anfiteatro, estava a professora Ana Maria Gandulfo, que depois veio a ser minha colega, pessoa amada que eu gosto muito, e ela, nesse curso de pré-cálculo, né, me conduziu, né, era um curso de nivelamento, eu já sabia quase tudo, nós não discutimos cálculos, era mais contas ainda de segundo grau, que para mim foi bom, porque eu não tinha feito o segundo grau no Brasil, né? E aí aprendi muita coisa e satisfeito, né? Então eu me lembro ainda das aulas da professora Ana Maria Gandulfo nesse curso de pré-cálculo. E aí depois fiz o cálculo 1 foi muito bom com o professor, uma parte com o professor Elmar, outra parte com o professor Helder, que também vieram ser meus colegas, né? E me encantei, né? Fiquei muito interessado com os cursos, fui muito bem no curso de cálculo 2, cálculo 3, todos os cursos. E o que me chamava a atenção é que eu
sempre ficava no departamento de matemática, né? Nos 2 primeiros anos, fazendo os cursos de matemática e física, eu estava sempre conversando com os meus professores, ia na sala deles, conversava, batia papo e tal. E aí apareceu essa história de iniciação científica. E a iniciação científica me chamou a atenção. A segunda parte do meu curso de cálculo 1 foi feito com o professor Helder Matos, que é um algebrista. E aí eu conversei com ele, professor, eu gostaria de fazer iniciação científica. E ele me propôs um projeto que era Introdução à Teoria de Galois. Seria mais ou menos uma mistura dos cursos de álgebra 1, 2, 3 hoje, né, que nós ofertamos no nosso curso, no nosso departamento. E basicamente seria eu estudar o livro do Adilson, né, de Introdução à Álgebra, e chegar até a correspondência de Galois. E assim foi, né? Eu com um grande colega meu, o Agir Hassi, nós entramos juntos nesse processo e fizemos essa iniciação científica que foi maravilhosa, né? Então, eu, apesar de estar na engenharia, fiz essa iniciação científica com o professor Helder, adorei. Fizemos, apresentamos, preparamos transparências, né, para fazer a palestra de apresentação para os avaliadores do PIBIC. E aí eu continuei depois desse projeto de iniciação científica, eu renovei o meu projeto de iniciação científica para um segundo ano, né, um segundo período, e nessa vez o título seria Introdução à Teoria dos Grupos, o nosso projeto, e basicamente nós íamos estudar o primeiro quarto, mais ou menos, ou um pouco mais, do livro do Michio Suzuki, de Group Theory, né, que é um livro aí clássico da teoria de grupos. Só que nesse ínterim apareceram duas coisas. O primeiro foi um curso de Mecânica dos Fluidos 1, que eu fiz lá no Departamento de Engenharia Mecânica, que era uma cadeira obrigatória do curso de Engenharia, né? Eu estava fazendo Engenharia, apesar de estar com o pé sempre na matemática. E apareceu a oportunidade de eu fazer um ano do meu curso de graduação na França, né, num programa que se chamava Graduação Sanduíche, totalmente financiado pela CAPES. E aí eu passei, fiz a seleção, eu tive que ir para São Paulo fazer a seleção, fui para a École Centrale de Lyon, que era um grande centro de dinâmica de fluidos, e ainda hoje é um grande centro de dinâmica de fluidos. Esse ano na França foi sensacional para mim, porque eu realmente aprofundei, né, escolhi matérias em dinâmica de fluidos, em mecânica de fluidos, que eu realmente estava muito interessado, porque eu vi toda aquela matemática que nós estudávamos do cálculo 1, 2 e tal, sendo aplicada para resolver, né, problemas físicos, vamos dizer assim. E a formação matemática dos alunos franceses, do que eles chamam de grande école, né, que são universidades. O sistema francês é um pouco complicado, mas são universidades um pouco mais seletivas, né, que não são de fato universidades, são escolas, e elas são escolas que normalmente dão um curso mais técnico, como, por exemplo, engenharias, né? Mas a formação matemática dos alunos era impressionante, né? Então, eles estudavam antes de entrar nessas grandes écoles, eles tinham cursos de matemática extremamente avançados no que eles chamam de classe préparatoire. E aí, juntou essa matemática e a dinâmica de fluidos e realmente se transformou num tema que eu sempre gostei. E aí, depois que eu voltei para o Brasil, para terminar meu curso de engenharia, eu encontrei o professor Francisco Ricardo, lá no Departamento de Engenharia Mecânica, e o que me chamou a atenção nele é que ele tinha feito doutorado em matemática aplicada na Inglaterra. Então, eu fiz uma iniciação científica com ele, que veio a ser o meu projeto final de graduação, e fiquei realmente encantado, né, com essa área. E aí, na hora de fazer o mestrado, eu queria fazer o mestrado em dinâmica de fluidos, mas eu queria fazer o mestrado na matemática. Então, eu me inscrevi no mestrado na matemática, me inscrevi também no mestrado na engenharia, e com isso fui aceito nos dois, mas no final das contas eu resolvi fazer o mestrado na engenharia por questões de logística, né? Seria mais fácil, eu acho que eu terminaria mais cedo. Mas eu sempre, todo semestre, fiz uma matéria do mestrado da matemática. Então, fiz introdução à análise, fiz introdução... na verdade, só introdução à análise, depois fiz medida e integração, depois comecei a fazer equações diferenciais parciais 2 com a professora Liliane, mas aí começou a apertar a minha tese e eu simplesmente não pude mais acompanhar essas disciplinas, né? E aí, no meu mestrado, né, eu decidi que eu queria fazer o doutorado e seguir muitos passos do professor Francisco Ricardo, que também tinha sido professor substituto no departamento de matemática, quando voltou do doutorado dele. E eu terminei indo para a Inglaterra fazer o doutorado em matemática aplicada.
E aí, quando eu voltei do doutorado, em dinâmica de fluidos, né? O meu doutorado em matemática foi em dinâmica de fluidos, lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, no departamento de matemática aplicada e física teórica. Né? E uma coisa que eu acho legal contar é que meu praticamente vizinho de sala, ele não era exatamente vizinho de sala, mas ele passava na frente da minha sala todo dia, era o professor Stephen Hawking, né? Que físico teórico super famoso, que também estava no mesmo departamento onde eu estava. Então ele passava com a cadeirinha de roda deles em frente à minha sala quase todo dia de manhã, e eu me sentia realmente extremamente, uau, o Stephen Hawking acabou de passar na minha sala, né? Um negócio muito legal, sensacional. E aí, quando eu voltei, eu conversando com o professor Francisco, eu disse, professor, eu realmente, meu pezinho está muito mais na matemática do que na engenharia, eu quero fazer concurso na matemática, né? E na época, eu tive variáveis complexas com o professor Nigel, né, que também gravou uma dessas entrevistas, e fui conversar com o professor Nigel. E ele me falou, Yuri, nós estamos prevendo abrir concursos para matemática aplicada. Fique atento, porque é possível que apareça uma vaga. E assim foi, eu fiquei um ano como pós-doc no grupo do professor Francisco Ricardo, e apareceu esse concurso, e fiz o concurso, e entrei no dia 19 de maio de 2009. Né? Então, foi o ano de minha entrada no departamento de matemática. Né? Então, estou aí desde esse período trabalhando no nosso departamento. Bom, eu acho que uma coisa que realmente é interessante narrar da minha experiência, né, é que o período em que eu passei como coordenador de graduação foi muito bom para eu entender um pouco mais como a universidade funciona, como nós pensamos o nosso curso de graduação, como nós pensamos na formação dos nossos alunos, né? E, ao mesmo tempo, isso permitiu que eu visse como ainda nós podemos melhorar. E como ainda, por exemplo, nós podemos trazer um pouco mais da matemática aplicada para o nosso departamento. Né? Eu acho que isso é ainda uma tarefa que precisa ser melhorada, nós precisamos levar um pouco mais disciplinas que tragam um pouco mais de aplicação, contato com o mundo real, problemas industriais, inclusive, que podem ser resolvidos por matemáticos. Né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado, né, que eu tive ao longo desse meu período como coordenador de graduação. E também eu pude trabalhar, não é, com vários colegas do departamento, colegas que tinham sido meus professores, colegas que entraram junto comigo na minha época, né, que foi a época do Reúne, muitas vagas aparecendo, né, uma expansão significativa no tamanho do departamento. Então, eu acho que isso foi talvez a experiência mais marcante, não é, que eu tive no nosso departamento. Como mensagem, né, eu fiquei muito satisfeito de ter sido convidado, né, pela professora Luciana para participar do grupo que organizou os 60 anos dessas comemorações para os 60 anos do Departamento de Matemática. Foi realmente surpreendente nós entrarmos um pouco mais na história do departamento, no processo de fundação do departamento, ver o esforço que várias pessoas, né, fizeram, o despreendimento que elas tiveram em correr riscos com suas carreiras, né, em prol do objetivo, né, do ideal de construir um novo departamento de matemática numa nova universidade totalmente revolucionária para a época, como foi a Universidade de Brasília. Isso me enche de orgulho, né, fazer parte desse departamento, agora mais conhecendo como foi o seu começo difícil, né, o problema do golpe militar, que praticamente inviabilizou o nosso recém-criado programa de pós-graduação. Mas o que me deixa mais motivado e para continuar no nosso departamento e motivado a deixar também como mensagem para os nossos futuros alunos é que sempre nós podemos nos superar, não é? Apesar de todas as adversidades, hoje o nosso departamento é um departamento extremamente consolidado, é um centro de referência de pesquisa, não é, em diversas áreas do conhecimento. Nós temos pessoas aí de calibre altíssimo
né, extremamente ativos, que são referência nacional ou mesmo internacional nas suas áreas de pesquisa. Então, vale a pena correr atrás de um sonho. Se você tem um pouco de dúvida, de receio em seguir sua carreira, eu tenho dúvida de fazer matemática, eu acho que eu vou fazer física ou engenharia, você pode seguir o seu caminho, mas é muito possível que o seu ideal, né, vai te perseguir, então talvez dê uma chance para ele logo, né? Eu estou falando isso, provavelmente eu teria virado um algebrista, né? E hoje eu sou um matemático aplicado extremamente feliz e realizado, mas é importante que você corra atrás do seu sonho, tá certo? Corra atrás do seu sonho e use essa história do departamento de matemática como uma história motivadora para você se projetar, não é? Se inspirar e correr atrás daquilo que vai te satisfazer profissionalmente, intelectualmente e socialmente, né? Nós todos temos aí uma tarefa importante na construção do nosso país, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo seja guardado, que colegas no futuro, né, daqui a 30, 40, 50, 60 anos, possam ver estes vídeos todos que foram gravados e possam se inspirar aí nas nossas histórias e nas histórias que nós recuperamos do passado para continuar construindo uma Universidade de Brasília e um departamento de matemática cada vez melhor, formando alunos cada vez mais preparados para enfrentarem as adversidades aí que o mundo vai trazer, o mundo moderno, cada vez mais moderno, vai trazer para a gente. Tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.